Começa agora mais um programa Inteiro Teor. Desta vez, uma edição especial temática sobre meio ambiente. Fique com a gente e confira. TRF1 mantém sentença que determinou a devolução de um papagaio à idosa que o criava. Justiça determina que condenado por crime ambiental preste serviços a uma instituição pública de conservação do meio ambiente. E no quadro Inteiro Teor Entrevista, um especialista fala sobre o caráter pedagógico das penas nos casos de crimes ambientais. Fique com a gente! O isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus levou muita gente a adotar animais de estimação. É uma ótima notícia, tanto para o adotante, beneficiado pela convivência com o pet, quanto para o animal adotado, que terá a oportunidade de conhecer o aconchego de uma família. Mas o que acontece se esse pet for um animal silvestre, como um papagaio? Conheça o entendimento da justiça nesses casos na nossa reportagem. Lares do mundo inteiro são eles, os animais de estimação que completam a alegria da casa. Cachorros e gatos são os principais bichos presentes entre as famílias, mas há pessoas que preferem criar outros animais, que precisam inclusive de autorização especial dos órgãos ambientais. É o caso do famoso papagaio da espécie Amazona estiva, a ave escolhida por Mônica há quase 2 anos. Apaixonada por papagaios, ela fez todo o procedimento legal para levar a fofa para casa. Nós passamos por uma entrevista, assinamos um termo de consentimento e automaticamente sai uma nota fiscal após a compra com a ave no seu nome, com a numeração da ANIL e a autorização do IBAMA. O criadouro registrado no IBAMA, ele não retira o animal da natureza. Ou esse animal é oriundo das procriações que ocorrem no próprio viveiro, no próprio criador, ou oriundo das apreensões que o órgão ambiental faz e constata que esses animais apreendidos, geralmente com traficantes, não têm mais condições de voltar para a natureza. A fofa faz parte da família e recebe todos os cuidados. O seu viveiro é limpo todos os dias. Legal é você pensar antes de adquirir uma ave, será que eu tenho condições de ofertar uma alimentação de qualidade para ela? Então é bom pensar nisso antes de adquirir, né, um papagaio. E também o papagaio ele pode viver 80 anos, né? Desde 1998, pelo artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, comete crime contra a fauna quem vende sem autorização, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, usa ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória. A pena pode chegar a 1 ano de detenção. Animais registrados, geralmente com microchip, mas muitos com anilha, é que podem ser criados. Qualquer outra forma de manter animais na sua residência sem essas autorizações do IBAMA, a pessoa estará cometendo crime ambiental. E além do crime, que responde a um processo criminal, vai também, certamente, receber multa. A multa ela pode ser de R$500, mas se esse animal estiver na lista das espécies ameaçadas de extinção, essa multa de R$500 passa para R$5.000. Mas há casos que podem ser considerados exceções à regra pela justiça. Foi o caso de uma idosa de mais de 80 anos no Acre que criava um papagaio há 2 anos. Segundo a idosa, o papagaio apareceu na casa dela e os dois passaram a ter uma enorme ligação sentimental. Um dia, ele sumiu da residência e ela logo procurou o corpo de bombeiros, que informou ter encontrado o animal, que foi encaminhado ao centro de triagem vinculado ao IBAMA. Lá, ele foi submetido a exames clínicos que demonstraram as boas condições físicas da ave.
Para garantir o retorno da ave para casa, a idosa entrou com uma ação na justiça, que já em primeira instância determinou que o IBAMA devolvesse o papagaio à senhora e autorizasse a guarda doméstica, procedendo à identificação e o registro do animal. O IBAMA recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, alegando que a posse da ave pela autora seria ilegal. Mas, ao analisar o caso, a sexta turma considerou que, apesar de constatada a infração, a atuação administrativa deve se pautar nos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. O colegiado destacou que se trata de uma única ave, que a idosa não é traficante de animais e que não houve maus tratos ao papagaio, que não é de uma espécie ameaçada de extinção. Pela decisão, é preciso considerar ainda o vínculo afetivo criado no caso e o fato de a ave já estar adaptada ao convívio doméstico, podendo o retorno à natureza representar riscos ao animal que pode não conseguir se sustentar e tornar-se alvo fácil para predadores. Decisões como essa estão no nosso portal. Acesse www.trf1.jus.br. E veja a seguir: Justiça determina que condenado por crime ambiental preste serviços a uma instituição pública de conservação do meio ambiente. E no quadro Inteiro Teor Entrevista, o uso do caráter pedagógico na aplicação de penas nos crimes ambientais. É já, aqui no Inteiro Teor. Crime ambiental é todo e qualquer dano ou prejuízo causado à flora, à fauna, aos recursos naturais e ao patrimônio cultural. Como o ambiente é protegido, as condutas e atividades lesivas devem ser punidas. Mas o objetivo de aplicar uma pena deve ir além de apenas punir. Confira como isso é possível na reportagem de Rafael Braga. Desmatamento, queimadas, poluição, tráfico, maus tratos. Estes são alguns dos estragos que o homem causa ao planeta. Juliana Roscoe, especialista em Direito e Gestão Ambiental da MPB Engenharia, avalia que o fato de os recursos ambientais serem bens comuns, muitas vezes, leva ao desrespeito e à ausência de responsabilidade, enquanto o que deveria acontecer é justamente o contrário. É a biodiversidade, é a água, é o ar, né? São as florestas. Então, essa característica faz com que a ausência de uma propriedade bem definida, né, dê a sensação, para a maior parte das pessoas, que esse recurso é de uso livre e irrestrito. Então isso acaba resultando num grande número de crimes ambientais que a gente vê. Quando o responsável por um crime ambiental é localizado, e isso nem sempre acontece, seja pela falta de uma fiscalização mais efetiva, seja porque os infratores fogem e se escondem, as penalidades aplicadas podem ir de restrições administrativas a multas severas e incluir o dever de compensar o dano. Algumas vezes, a Justiça opta por incluir também uma obrigação pedagógica que vise conscientizar o infrator e outras pessoas a não cometerem o mesmo erro. Foi o que fez o desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão ao julgar o recurso de um homem flagrado pelo IBAMA mantendo 18 pássaros em cativeiro sem licença. Ele foi condenado pela Justiça Federal ao pagamento de multa e recorreu ao TRF da Primeira Região. Brandão determinou que o infrator preste serviços a uma instituição pública de conservação do meio ambiente como uma forma de punição que, além de desempenhar a função pedagógica, pode formar uma consciência, chamando a atenção para a responsabilidade ambiental. Mas a aplicação desta pena só foi possível porque a Justiça avaliou detalhadamente a infração. Os pássaros não foram maltratados e nem comercializados, fatos que poderiam desautorizar a gradação da pena prevista na Lei de Crimes Ambientais. O advogado Luiz Felipe Cardoso, do escritório Cardoso Oliveira Advocacia, ressalta que, para decidir sobre a aplicação da lei ambiental, é importante que a motivação de quem praticou a conduta seja analisada, o que no direito tem a ver com a chamada teoria da regulação. A regulação responsiva, construir um modelo que é desenhado numa pirâmide, é bastante interessante para a gente entender.
Na base, ele coloca o ator virtuoso, como é denominado na teoria. Esse ator, ele tem interesse no cumprimento da norma. Ele descumpre eventualmente por desconhecimento. Então, nesse caso, a medida educativa, a medida pedagógica, ela tem a função de dar a ele esse conhecimento, entender a razão de ser da norma, e ele pode passar a cumprir. No segundo caso, nós temos o ator racional, aquele ator que conhece e compreende a norma, mas que, ao fazer a conta e ver vantajosidade no descumprimento, descumpre. Para essa pessoa, a punição, de acordo com o modelo teórico, a partir da aplicação de uma sanção, de uma multa, qualquer que seja, passa a ter um efeito importante, um efeito dissuasório importante, a partir do momento em que permite o reequilíbrio daquele desequilíbrio que tinha sido construído a partir do descumprimento. A gente também tem que entender que, assim, muitas vezes, os seres humanos eles não desrespeitam o meio ambiente por uma atitude deliberadamente má. Muita coisa do que se faz hoje vem a ser até cultural, né? Então, por exemplo, criar pássaros. Nossos avós criavam pássaros. Isso é uma prática comum, é uma prática cultural. Para determinados povos, a prática da caça é uma prática cultural. Então, assim, tem muita coisa que hoje, né, é entendido, principalmente depois da lei de crimes ambientais, é entendido como crime ambiental, mas que na verdade são práticas que fazem parte da sociedade. E aí como que isso muda? Isso vai mudar realmente quando você tiver um trabalho muito bem feito, um trabalho de base de educação. Recuperar ou apenas punir? No quadro Inteiro Teor Entrevista, o repórter Rafael Braga conversa com Wilkinson Lopes Lázaro. Ele é doutor em Ecologia, professor e pesquisador da Universidade do Estado do Mato Grosso. O assunto da entrevista é o uso do caráter pedagógico na aplicação de penas nos crimes ambientais. Professor, muito obrigado por sua participação aqui. Bom, a exemplo do que reportagens desse programa mostraram, a Justiça Federal e o Ministério Público Federal, dentre outros órgãos, atuam para prevenir e reprimir os crimes ambientais aplicando o direito. Estes órgãos, dentre outros, como eu disse, desempenham um papel fundamental na proteção ao meio ambiente, não é mesmo, professor? O papel da Justiça Federal e do Ministério Público Federal são extremamente importantes, né? São órgãos extremamente importantes na manutenção, né, dos processos ambientais, da preservação do meio ambiente. Posso falar aqui pelas coisas que eu acompanho em Mato Grosso, né, que é o estado que eu faço base, onde eu trabalho. Foram parceiros de primeira ordem em diversas situações. O que me deixa um pouco mais preocupado, né, na verdade, é realmente a questão da fiscalização e também da criação de leis, né, nas casas. Em muitos casos, para além da aplicação de multas ou outras penalidades, medidas pedagógicas são aplicadas aos infratores, além de outras que contam com uma dose de bom senso, quando é preciso, é claro, assegurar, por exemplo, o bem-estar de um animal ou do homem. Esse caminho, professor, além daquelas penas que pesam no bolso, principalmente dos grandes infratores, lhe parece salutar? Olha, Rafael, eu vejo com bons olhos, sim, mas acho que depende de cada caso, novamente, né? Como sempre. Se você está trabalhando, por exemplo, com um pequeno produtor rural, um produtor familiar, né, que acabou causando um crime ambiental, às vezes sem o menor conhecimento de causa, com certeza vale muito a pena, em vez de uma multa de valor, uma prestação de serviço, né, que ele pode realizar numa escala local, por exemplo, talvez muito melhor do que se a verba fosse ser aplicada em outro mundo, cair na conta do governo. Quanto a empreendedores maiores, eu já não acho tão interessante. Porque, veja, é muito complicado, né? Porque nós estamos falando de valores muito grandes ou de áreas muito grandes. E eu acho que talvez o pagamento direto seja muito mais doloroso, digamos assim, punitivo, do que necessariamente um programa de serviço.
E o que me preocupa principalmente é como é que a gente determina que serviço vai ser esse, em que extensão, se vai ser cumprido, se não vai. E novamente entra numa nova fase de fiscalização que talvez a gente não esteja preparado para efetivamente poder realizar. Nos últimos tempos, falou-se muito sobre a atuação de órgãos ambientais como o IBAMA e também sobre a política ambiental adotada a nível federal. Como o senhor resume esse cenário e os desafios que ele impõe? Me parece que nós estamos tendo um retrocesso severo, né, nas ações de fiscalização por todos os órgãos, não é só a IBAMA, CMBio, SEMA, né, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e tudo mais. Um pouco oriundo, eu diria, de uma queda de arrecadação, talvez, e uma queda de disponibilidade de fundos também muito forte de infraestrutura. O país é muito vasto, são muitas distâncias a se percorrer e o efetivo de pessoas ainda é baixo. É um cenário propício para uma crise. Professor Wilson, mais uma vez, os nossos agradecimentos. Obrigado, Rafael e TRF1, pelo espaço de fala. Agradeço em meu nome e também em nome da Universidade do Estado de Mato Grosso, a qual eu faço parte. A gente termina por aqui, mas nosso encontro fica marcado para a próxima semana. Continue com a gente no nosso portal e nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Eu te espero, até lá!